Olá pessoal, eu sou o Neri Neto e hoje eu vou continuar a nossa série de vídeos Comece Aqui. Essa série aqui é feita para as pessoas que estão chegando hoje no projeto e que têm uma certa dificuldade de utilizar a planilha, utilizar o sistema web, e por isso a gente começou a fazer essa série de vídeos de modo que você possa ver desde o princípio até o finalzinho todas as atividades que você precisa fazer para poder controlar da melhor forma os seus investimentos. Eu vou mostrar cada um dos passos de como fazer operações e inserção de proventos na planilha versão 6 e no Web App. Isso tudo começa depois da vinheta. Legal, pessoal, agora a gente está aqui no site delombeloplanilhas.com. Eu vou vir aqui no menu superior e vou clicar aqui em planos. A gente já mostrou essa parte aqui, mas eu vou dar uma passada rápida aqui. Aqui em planos a gente vai ter algumas configurações, algumas informações importantes, e tem a configuração dos planos, quanto que custa cada um dos planos. Lembrando que esse valor que a gente coloca aqui em destaque é um valor anual. Tá? Bem diferente de alguns concorrentes que a gente tem, que o valor você vai pagar, por exemplo, R$50 mensais em alguns concorrentes. E a gente também tem essa possibilidade de você utilizar o plano gratuito. O plano gratuito eu já falei no vídeo anterior, então se você quiser vai aparecer em algum lugar aqui para você poder clicar e ver o vídeo anterior da lista, não deixe de ver. E eu vou utilizar aqui o plano gratuito. Esse plano gratuito eu consigo fazer a cópia da minha planilha, então eu vou fazer uma cópia da planilha versão 6 e também posso utilizar o sistema web e utilizar os recursos que estão disponíveis aqui em verdinho. Vou clicar aqui para a gente poder fazer uma cópia da planilha e começar a utilizar. Quando eu clico lá no plano gratuito, ele vai me mandar aqui para o Drive, né? Esse é o Drive do projeto Delombelo Planilhas e tem essa planilha aqui, a 6.4, que está a versão disponível. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou mandar fazer uma cópia. Eu tenho essa possibilidade, ou se você quiser, você pode vir aqui e clicar duas vezes nessa planilha aqui, que ela vai abrir uma planilha, mas sem opção de edição. Eu vou utilizar essa opção. Eu preferi fazer dessa maneira para a gente poder ver um negócio aqui muito importante. Ó. Aqui vai aparecer na planilha para você somente ver, porque essa planilha é uma planilha modelo que você deve utilizar sempre para fazer a sua cópia. Então não adianta você vir aqui, ó, clicar aqui e pedir acesso para edição. Você não vai conseguir fazer, porque isso também está no nosso Drive. Então o que você vai fazer em vez disso? Você vai clicar aqui em arquivo e vai mandar fazer uma cópia. Aí eu vou selecionar aqui o nome do arquivo e vou clicar aqui a pasta onde eu vou salvar. Então eu vou voltar aqui nessa pasta. Aí vai aparecer aqui o meu Drive. Eu vou salvar essa planilha aqui no meu Drive. Selecionei aqui o local de salvamento. Aí eu vou fazer aqui, vou botar aqui, ó, o nome Comece Aqui 03, que é o terceiro vídeo da nossa série. E também vou tirar o resto para ficar mais fácil da gente identificar. Quando você faz essa alteração e já salva a planilha lá no seu Drive, o que vai acontecer? Ele já vai abrir a sua planilha, a planilha que você acabou de criar e está no seu Drive. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma outra janela e aqui vai aparecer aqui algumas coisas que eu tenho. Aqui dentro vai aparecer aqui no finalzinho, ó, a planilha que eu acabei de criar no raiz do meu Drive. Então vamos lá. Agora que eu já estou com a planilha aqui no meu Drive, eu começo a fazer as atualizações, as edições dessa planilha que eu acabei de criar. Vou fechar a anterior, que eu fiz a cópia, e também vou fechar o Drive do projeto Delombelo Planilhas. Então eu estou aqui com a planilha. A última versão disponível não apareceu ainda porque eu não executei nenhum script. Se você está chegando agora no projeto, não tem problema nenhum, você não deve ter nenhuma planilha Delombelo Planilhas. Talvez você também não conheça as planilhas que são criadas pelo Dimmer Planilhas. Caso você não tenha nenhuma planilha, você pode deixar isso aqui em branco. Se você já tem a versão 5, por exemplo, do Delombelo Planilhas, ou uma versão do Dimmer Planilhas, olha o que você vai fazer.
Você vai lá no seu Drive e vai pegar aqui, ó, esse daqui é a nossa planilha, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Isso aqui tem uma chance grande de dar errado, porque eu estou fazendo um negócio sem tá no script, né? Mas eu vou entrar aqui no meu Drive. Aí ele vai abrir o meu Drive aqui e eu vou olhar a minha planilha versão anterior. Aí eu tenho o roteiro comece aqui, tem algumas planilhas, eu vou entrar aqui em Delomelo Planilhas, na minha pasta dentro do meu Drive, e eu vou começar a fazer aqui, utilizar uma planilha anterior. Essa aqui é uma planilha pessoal, eu vou aqui nas demonstrações, e vou utilizar aqui uma dessas planilhas aqui para poder fazer, por exemplo, essa daqui, Venda Coberta 01. É um exemplo que eu fiz para situações de opções e é a versão 5.2. Você pode ver a data aqui, versão 5.2. Se você quiser importar os dados, olha lá, ó, essa aqui é a versão 5.2, é uma planilha antiga. Você vai vir aqui, vai copiar esse endereço, vai lá na sua planilha versão 6 e vai colar aqui. Aí você vem aqui e cola. Quando você fizer isso, você já vai estar habilitando, vai estar informando, né, o caminho da sua planilha antiga, e aí a gente pode fazer algumas importações da planilha Delomelo Planilhas. Se você tem uma planilha Dimmer Planilhas, você pode utilizar o mesmo recurso, copiar aqui copiar o endereço, a URL, colar aqui e aí depois você faz as importações relevantes. Eu vou fechar isso daqui porque a gente não vai fazer nenhuma importação hoje, pelo menos não ainda. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é habilitar o script. Então, ó, aqui já aparece o menu Delomelo. Eu vou clicar aqui no menu Delomelo e vou mandar calcular operações. Aí você já deve estar se perguntando, mas como que eu vou calcular operações? Eu não coloquei nada nessa planilha, essa planilha está em branco. Verdade, eu só vou fazer isso daqui para chamar o script de cálculo, aí o Google vai entender que a gente está tentando executar o script, e aí ele vai pedir as autorizações. Então vamos proceder isso. A autorização necessária, foi como eu falei, o Google vai pedir para executar o script. E aí ele já vai, eu vou escolher aqui a minha conta pessoal, e aí ele vai dizer, ó, não é legal você fazer isso daí. E aí, por quê? Porque esse script nosso, ele não é validado pelo Google. Então o Google entende que é um script de um autor desconhecido e pode ter alguma coisa que ofereça risco para você. A gente vai vir aqui em avançado e vai pedir para acessar o script controle de investimentos V6.3. Esse númerozinho aqui está alterado, mas a gente sempre faz as alterações nesse script aqui, não tem problema nenhum, é a versão atual. Eu vou clicar aqui, e aí ele vai falar todas as coisas que ele vai ter acesso, vai conectar um serviço externo, enviar e-mails, né, porque a gente também tem a opção de mandar algumas informações para o seu e-mail, permite que esse aplicativo seja executado quando você não tiver com a planilha aberta, porque ele pode fazer algumas atualizações, então tem diversas coisas. Eu recomendo que você leia essas instruções aqui, e aí se você achar relevante, você vem aqui em permitir. Então ele autorizou a execução do script. Beleza, então eu tenho a primeira opção, já foi feita aqui, né, que foi fazer a autorização do script. Outra coisa que eu posso fazer aqui é exibir o menu lateral. Então aqui tem algumas informações importantes do nosso menu, algumas coisas que você pode fazer, por exemplo, calcular operações, as operações que a gente vai informar daqui a pouco, calcular proventos e atualizar ativos e cotações, porque a sua base de dados ela vai ter algumas informações, vai ter, por exemplo, um fundo imobiliário e uma ação, Petrobras e RDM, que é o exemplo que eu vou usar aqui. A sua base de dados da sua planilha está zerada. Quando você inserir isso, você vai ter que pedir para a sua planilha começar a puxar a cotação desses dois ativos. Não faz sentido você puxar todas as cotações dos ativos disponíveis, sendo que esses ativos não estão na sua carteira. Então isso aqui é um recurso para economizar processamento. Então legal, tenho essas opções aqui e eu posso também exibir o menu lateral. Quando eu clico aqui, ó, ele vai aparecer um menuzinho aqui, que tem todas as informações que estão disponíveis aqui, e também vão ter outras opções que você só consegue ver pelo menu lateral. Uma outra informação importante, quando você executa o script, ele vai te avisar se houver alguma versão, alguma atualização disponível. Então a gente recomenda fortemente que você faça essa atualização aqui, porque se tiver alguma coisinha fora, alguma coisa que não está sendo processada da maneira correta, a gente consegue identificar isso,
através da nossa equipe de desenvolvimento e fazer essa atualização aqui para você. Vou clicar aqui em sim para poder atualizar. Aparece essa mensagem aqui, planilha atualizada, vou clicar aqui em OK, aí vou dispensar e vou mandar aqui novamente exibir o menu lateral. Apareceu aqui o menu lateral para mim, tem algumas informações importantes, né? Aqui, por exemplo, você pode acessar a sua conta, mas o que a gente vai usar agora é calcular operações, calcular proventos e atualizar ativos e cotação TIR. Essas informações que a gente vai usar no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Eu já tenho uma base de dados aqui que eu quero inserir, e aí a gente vai inserir essa base de dados, vai inserir essas operações aqui em operação normal. Então, basicamente, você vai informar o ativo, a data do evento, eu vou fazer aqui uma compra e uma venda, quantidade, preço, taxas, e aí nessas taxas aqui você vai colocar corretagem, emolumentos, né? Você pode fazer esse cálculo manualmente, né? Ou utilizar o leitor de notas, vai ser da mesma forma. Aqui eu vou deixar em branco porque eu estou informando manualmente. Você vai informar a sua corretora, IRRF e a moeda que você está comprando esse ativo, a moeda que você está despendendo para comprar esse ativo. Eu já tenho a base de dados consolidada, então eu vou abrir uma outra planilha que tem essa base de dados e vou colando aqui, a gente vai passando ação por ação e a gente vai conversar sobre isso já já. Vou abrir a planilha aqui e aí vou dar uma pausa na gravação e aí eu já volto. Pessoal, voltamos aqui. Estou aqui com o ativo que eu tinha falado para vocês, coloquei aqui ações de Petrobras e aí eu fiz a compra de 2 lotes, aqui 200 ações, e aí depois eu fiz um lançamento de uma venda. Como eu fiz essa atualização aqui da minha aba OP.normal, eu vou precisar fazer o cálculo de operações e depois atualizar ativos e cotação /TIR. Então vamos proceder isso aqui, calcular operações. Depois que termina o script de cálculo, ele já te manda uma mensagem aqui, ó, não esqueça de executar o menu atualizar ativos e cotação /TIR, justamente para a gente poder atualizar a nossa base de dados e você vai informar que você está querendo a cotação apenas dos ativos que tem na sua planilha. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou mostrar para vocês qual a diferença de não utilizar essa opção aqui. Você vai ver que a cotação de Petrobras vai estar zerada. Então eu vou voltar aqui e vou lá em portfólio. Vou vir aqui em portfólio, olha lá como é que vai ficar. Ó. Eu tenho, comprei 200 ações, vendi 100, e aí eu tenho aqui na minha custódia 100 ações de Petrobras. O meu preço médio é R$ 33,85. Agora olha a cotação, a cotação está zero, porque essa planilha não está puxando a cotação de Petrobras. Então eu vou clicar aqui, atualizar ativos e cotações /TIR. Quando eu acabo de fazer essa atualização, olha o que acontece aqui, ó. A cotação do ativo começa a aparecer, e aí ele vai mostrar aqui qual o valor em aberto, né, quanto que você teve de lucro aqui nessa ação, e vai mostrar os dados desse ativo em específico. Agora eu vou voltar lá em operação normal, OP.normal, e vou inserir aqui compra e venda de um fundo imobiliário. Beleza, pessoal, eu fiz a inserção aqui de uma compra desse fundo imobiliário e depois de uma venda. Essa operação aqui eu vou fazer o cálculo dela, vou mandar aqui calcular operações e depois eu vou atualizar ativos e cotações /TIR, porque vocês já viram a necessidade da gente fazer essa atualização. Então eu estou inserindo um ativo aqui na nossa base de dados, então quando eu faço isso eu realmente vou precisar pegar que esse ativo seja colocada a solicitação de cotação desse ativo todas as vezes que a gente abrir a nossa planilha. Então eu fiz o cálculo aqui da operação de compra e venda em si, e agora eu vou mandar aqui atualizar ativos e cotações. E aí eu já vou lá na aba portfólio para a gente poder ver como que fica isso aqui. Pode ver que estava zerado aqui, né, IRDM, agora como a gente atualizou, aí a cotação apareceu aqui. Né? Então tem aqui, a gente já acabou de fazer essa atualização desse ativo em específico. Aqui em portfólio você pode, por exemplo, fazer a ordenação dos seus ativos por uma série de critérios, o ranking, o lucro do dia, proventos, percentual anual, valor teto, ordem alfabética, setor. Tem várias informações que você pode colocar aqui, por exemplo, valor investido. E aí ele vai fazer a atualização dos ativos.
né? Então, como está aqui, você pode ter vários critérios para poder mostrar aqui os dados na sua aba portfólio. Tá, cadastrei uma operação de compra e venda de ação normal, compra e venda de fundo imobiliário. Vamos fazer mais uma operação aqui, só que aqui agora a gente vai fazer de uma maneira diferente. Vou mostrar para vocês na sequência. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês a versatilidade dos nossos sistemas de controle de investimentos, eu coloquei aqui vários tipos de ativos, várias classes de ativos diferentes para você poder ver como a gente suporta essa quantidade enorme de possibilidade de investimentos. Eu botei aqui uma debenture. Para você colocar uma debenture, é só você botar deb, 2 pontos, e colocar o nome da debenture, que vai ter algumas informações. Você consegue obter essas informações pela internet da debenture que você adquirir. Então eu comprei a debenture e depois eu vendi. Eu posso colocar também investimento de tesouro direto, isso tudo aqui na aba op.normal. Então eu comprei tesouro direto, aí eu fiz um aporte comprei 2 títulos, né? É um volume relativamente alto aqui, mas você pode botar frações. E depois eu vendi um título com lucro, né? Tive uma valorização desse título e aí eu fiz um resgate, né? Eu tenho aqui também para fundos de investimento, né? Por exemplo, esse daqui é o CNPJ do Fundo Verde. E aí você vai ter aqui a compra de algumas cotas e depois a venda de algumas cotas. E aqui coloquei também uma estoque, né? Essa XP aqui é a cotação da ação da XP nos Estados Unidos. Aí aqui, como a gente está comprando nos Estados Unidos, eu coloquei aqui o nome da corretora diferente, né? E coloquei a moeda que você adquiriu também, que foi em dólar. Então você consegue colocar vários tipos de ativos. Você pode colocar ETFs estrangeiros, você pode colocar de repente REITs, né, e até ativos de outros mercados que não Brasil e Estados Unidos. A gente pode ter essa diferença aí. Então a gente tem uma excelente versatilidade, né, em suportar diversos ativos. Propositalmente eu coloquei uma linha aqui de diferença entre cada um dos ativos. Vocês vão ver que esses ativos aqui, na verdade, quando eu mandar fazer o cálculo, ele vai reordenar tudo por data, né, e aí a gente vai ter esses ativos aqui que vão ficar lá na nossa aba portfólio. Então vou mandar calcular operações e aí depois eu vou atualizar ativos. O script foi finalizado, né? A gente vai agora fazer aqui a atualização de ativos. E aí ele deve processar isso daqui relativamente rápido, porque é um script mais simples de ser feito. Agora eu vou lá na aba portfólio e vocês vão ver que aumentou aqui consideravelmente a minha quantidade de ativos, né? E aí eu tenho o volume de investimento, que é a cotação de cada um deles. A cotação ainda está atualizando, mas é porque o meu computador está bem sobrecarregado hoje. E aí ele vai mostrar a cotação, vai mostrar as informações aqui, qual o valor do dia, qual o lucro aberto. Então tem várias informações importantes aqui, interessantes, né? Mas aí você fala assim, Neri, legal, gostei da planilha, mas eu não sou planilheiro não. Eu não sou especialista em planilha, não gosto de mexer em planilha. Eu quero só um negócio mais simples para poder utilizar. E aí, naturalmente, a gente vai poder utilizar o nosso sistema web. E eu vou acessar o sistema web aqui numa conta de demonstração e vou fazer o cadastro das operações que a gente fez aqui, né? Todas essas operações eu consigo copiar e colar lá no meu sistema web. Eu estou com uma conta de demonstração aqui, o João da Silva, e ele está sem operação nenhuma cadastrada. Eu vou vir aqui e vou copiar todas essas linhas aqui que eu cadastrei na minha planilha. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar aqui e vou colar. E aí ele está processando. Pronto, tudo que eu fiz de compra e venda lá na minha planilha eu consigo fazer aqui no Web App. E aí ele vai mostrar aqui o valor investido, o valor de mercado, o lucro do dia. Então você pode fazer essa cópia, né, fazer a inserção dos dados na sua planilha, né, digitando, ou você pode vir aqui no sistema web e fazer a mesma digitação que você fez lá, né? Eu fiz uma cópia de dados para cá, né, mas seria a mesma forma de eu fazer a informação manual aqui desses dados da mesma forma que eu fiz na planilha. Então a inserção de dados aqui em operações equivale à inserção de dados aqui na aba op.normal. Correto? Então aqui eu já mostrei todos os dados.
Agora vamos mostrar aqui um negócio legal, que é o seguinte: pode ser que você pense o seguinte, pô, vou vir aqui em OP ponto normal e vou informar as operações que eu fiz de day trade, que são aquelas operações de curto prazo que são iniciadas e finalizadas no mesmo pregão. Então eu vou colocar um exemplo aqui para a gente poder verificar uma coisa interessante. Agora vamos imaginar que você tenha feito uma operação de curto prazo, essa operação aqui. Você comprou ações da Petrobras com um determinado valor e aí depois você fez a venda desse ativo com um determinado lucro. Né? Então você colocou aqui o tipo de operação. Qual é o tipo de operação? DT, Day Trade. E aí você comprou 1000 ações, depois você vendeu 1000 ações. E aí embolsou um lucro, tá tudo certo. Estou aqui na aba Óptimo Normal, só que essa aba aqui, ela é para as operações de mais de um dia, né? Que tem a duração maior do que um pregão. Se você comprou e finalizou essa operação dentro do mesmo pregão, essas operações aqui, na verdade, elas vão ser transferidas para a aba Op.Daytrade, que é aqui que está vazia. Então eu estou mostrando aqui que isso aqui pode acontecer com você, e aí você vai ver como que essas operações vão passar para a aba Op.Daytrade. Vou mandar calcular aqui. E aí ele vai me dar uma mensagem dizendo que o número de linhas que você vai ter no final de cada uma das operações vai mudar justamente porque você vai pegar as operações de Day Trade e vai passar lá para a aba Day Trade, tá vendo? A quantidade é 14 e aí depois do cálculo ele vai passar para 12. Por quê? Porque essas duas operações que eu coloquei aqui são Day Trade e eu deveria ter informado isso na Op.Daytrade. E o mesmo vale para a Op.Daytrade, que ela tinha 0 linhas e ela vai passar para 2 linhas. Essa alteração aqui vai me ajudar, então eu vou autorizar essa alteração. E aí ele vai pegar essas informações de Day Trade e vai passar para a Op.Daytrade. Então você pode cadastrar suas operações aqui de Day Trade. Naturalmente, a informação de dados manualmente de operações de Day Trade é muito complexa, porque você pode ter um volume de uma quantidade de operações executadas dentro de um mesmo pregão muito grande. Então a gente recomenda para quem tem esse tipo de atividade que utiliza, né, faz frequentemente Day Trade, que você use o leitor de notas, porque ele vai te oferecer uma vantagem muito maior. Você não vai precisar ficar fazendo as digitações dessas informações aqui, né, e obviamente a digitação ela pode incorrer em algum erro, você pode ter um erro de digitação, então você diminui a probabilidade de cometer um erro no preenchimento da sua planilha. Eu vou colocar mais algumas operações aqui nessa aba, na Op.Daytrade, vou mandar calcular. Você vai ver aqui que vai ter uma execução que vai ter umas operações com lucro aqui, e a gente vai mostrar isso na memória de cálculo. E aí para isso eu vou precisar fechar o menu lateral. Já mostro isso para vocês. Aproveitei aqui para colocar as operações com opções, que naturalmente são ativos que são suportados pelos sistemas de Delon Bello. Então eu tenho aqui fundo imobiliário e vou ter também aqui as opções. Vou mandar calcular. Acabei de calcular. Agora eu vou fechar aqui, né, o menu lateral para a gente poder ver o resultado de cada operação. E aí aparece lá, ó, o lucro com FII, o lucro com ação, o lucro com opção. Então eu tenho algumas operações aqui, né, que são de exemplo, mas serve para vocês entenderem que a gente pode fazer Day Trade com esses ativos aqui e também temos o suporte, né, e a identificação de cada um desses ativos. Da mesma forma que as operações que a gente cadastrou no Op.Normal pode ser inserido lá no nosso sistema web, eu também posso fazer isso com operações Day Trade. Então eu faria a inserção desses dados aqui nessa própria aba, né, na aba Op.Normal, e o nosso sistema vai identificar essas informações e trazer isso para você no extrato. Mas isso é informação para um outro vídeo, eu vou mostrar isso mais à frente. Assim como também vou mostrar como que você vai fazer para pegar essa base de dados que já está inserida aqui e puxar diretamente lá para o sistema web sem você precisar fazer a cópia desses dados que estão nas abas. Tá certo? Então por aqui a gente conclui essa parte de operações. Não menos importante, a gente tem um negócio muito interessante aqui que são os proventos. Então eu vou ter proventos, né, porque eu comprei ativos, né, como Petrobras e como IRDM, que são ativos que pagam, né, que dão um retorno em rendimentos para os investidores. Então, o que você vai poder fazer?
Você vai poder informar os rendimentos que você está recebendo e para você saber como que você está fazendo isso, você vai consultar o seu extrato da corretora, o seu extrato não sei, ou você pode fazer essa informação desses dados manualmente. Eu vou mostrar como fazer isso agora. Eu vou colocar aqui 2 linhas só para a gente ter uma referência. Ó, eu coloquei aqui uma informação aqui totalmente aleatória, né, em relação ao investimento, em dividendos e rendimentos. Lembrando que a ação a gente tem o dividendo, essa é isenta de imposto de renda. E para os fundos imobiliários a gente vai ter rendimento, a gente não vai informar como dividendo. Tá? Isso é uma forma de você separar, né? Legalmente, né? Vai ter a mesma situação, os dois são isentos, mas é uma informação diferente. E é dessa maneira que aparece também o dividendo de fundos imobiliários que aparece no seu extrato do SEI. Então, convém você colocar aqui como rendimento. Vamos olhar aqui um detalhe. Aqui, ó, Petrobras. Eu tenho aqui o preço de Petrobras e só isso. Preço médio R$ 33,85. Aqui na coluna, aqui em cima, ó, que interessante. Aqui eu tenho preço médio e entre parênteses PM ajustado. O que seria isso? Seria quanto saiu efetivamente do seu bolso. Você pagou R$30 numa ação e essa ação te pagou R$1 de dividendos. Então, o que saiu do seu bolso, né, o saldo que você teve disso daí foi R$29. Então, é exatamente essa informação que a gente vai conseguir obter quando a gente fizer o cálculo dos proventos. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui calcular proventos e aí essas informações vão ser atualizadas aqui e a gente vai ter o abatimento desse provento recebido lá no PM ajustado. E aí você já está informando para a sua planilha que houve uma atualização aqui em proventos. Vamos ver em portfólio como que fica? Aqui, ó. Nesse caso eu teria um preço ajustado que saiu efetivamente do meu bolso de R$ 27,00 em vez de R$ 33,85. A mesma coisa vale para o RDM. Eu paguei aqui R$ 98,00 e vou receber aqui efetivamente, né, que vai ter saído do meu bolso em torno de R$ 97,00, porque eu acabei de receber e informar que recebi um rendimento desse ativo aqui. E legal, botei aqui os meus proventos e também posso fazer essa informação da mesma forma aqui no meu sistema web. Eu vou vir aqui em proventos, vou clicar aqui no maisinho, vou pegar essa base de dados aqui e vou colar aqui, olha lá, o valor, evento, data, corretora eu vou botar aqui a sua, vou alterar aqui a moeda e vou fazer a inserção desses dados aqui. Ó, mesma forma que eu fiz na planilha, eu posso fazer no sistema web. Aí quando chegar aqui em portfólio, eu vou olhar aqui em Petrobras, ó, ela tem um preço médio e preço ajustado, ó, coisas diferentes, né? Oficialmente o que você usa é o preço que você gastou, quanto você efetivamente pagou pelo ativo. Mas essa informação aqui de PM ajustado, ele te diz se você de repente já tem um resultado melhor com o ativo do que efetivamente que tem no preço médio dele, né? Então, beleza, fiz a informação aqui de diversos ativos, né? Tanto no sistema web quanto na planilha. Mas aí, pô, legal, consegui informar isso tudo aqui, mas como é que eu faço para informar o CDB que eu tenho? Legal, eu tenho um CDB e eu quero colocar ele no meu sistema web, né? Eu quero colocar ele na minha planilha. Aí vamos dizer que seja uma coisa mais específica. Não, eu sou CLT e eu tenho um saldo de FGTS, uma grana relevante, então eu quero considerar esse FGTS aí. Ou então, uma coisa mais específica ainda, né? Eu tenho um apartamento, ou um imóvel, ou uma previdência privada fechada que eu quero considerar no meu portfólio porque é meu, então eu quero considerar isso. E aí como é que eu faço para informar isso? Eu consigo obter essa cotação em algum lugar? Você não consegue obter a cotação, mas a gente criou aqui uma possibilidade para você fazer a inserção desses dados, tudo aqui na aba op.normal. Vou mostrar para vocês agora aqui na configuração config outros. E aqui a gente já mostra um exemplo, né, de como que você pode fazer a inserção dos dados. Você vai botar um nome, vai dizer a classe, o setor, subsetor e o objetivo, né? Então, o que eu vou botar aqui? Eu descrevi isso aqui no documento que eu vou disponibilizar para vocês. Eu botei um nome aqui para ser
para ser impecável com a minha palavra, eu vou colocar exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Vou botar aqui, ó, seu CDB. E aí eu vou inserir aqui essa configuração. Seu CDB, eu vou botar, vou até copiar daqui mesmo, porque essa informação aqui tá legal. Vou botar aqui, ó, renda fixa, CDB, naturalmente eu estou fazendo um exemplo, né? Você vai colocar, por exemplo, se for um FGTS, e você vai utilizar as informações que você achar mais relevante para isso daqui, da mesma forma com um imóvel ou qualquer outra situação. Então eu vou botar aqui oportunidade. Oportunidade, tá legal. Então aqui, ó, eu acabei de cadastrar um ativo, né? Um ativo aqui em Config Outros. Agora, como que eu vou informar as operações com esse ativo? Eu vou vir aqui, ó, vou copiar isso aqui como se fosse o ticker desse ativo. Aí eu vou lá em op.normal e vou cadastrar aqui uma operação com ele. Vou botar essa mesma data aqui. Vou botar aqui uma compra. Vou colocar a quantidade 1 e o preço, eu vou botar o valor que eu investi. Vou botar aqui que são R$5.000. Isso aqui eu vou copiar dessa linha aqui, Delambelo, exibir menu lateral, Delambelo, calcular operações. E aí ele vai atualizar essa informação pra gente, eu vou dar uma olhadinha lá na aba portfólio como que vai ficar. A gente acabou de inserir um ativo no op.normal e ele está aparecendo aqui, ó. Então eu vou lá, atualizar ativos, aí já apareceu aqui o valor de mercado, legal. Tudo bem, então eu acabei de informar que eu tenho um CDB, que eu fui lá na minha corretora, peguei um determinado valor que eu tinha e coloquei e fiz um aporte. Legal. Agora, como que eu faço, por exemplo, para dizer que depois de um mês ou depois de 2 meses, teve a atualização do saldo desse investimento? Perceba que isso aqui é tudo manual, porque esse investimento em específico que a gente está falando, que é o seu CDB, você não vai obter cotação em lugar nenhum. Então você vai precisar fazer essa informação aqui. Como que a gente faz? Eu vou colocar aqui no dia 22 do 10 de 2022. Não sei nem se é ou não um final de semana, mas tudo bem. É só para uma demonstração. Eu vou colocar aqui a operação saldo. Aí colocar a operação saldo. Vou botar 1 igualmente e vou dizer quanto que ele rendeu. Vou colocar um valor aqui só para ter uma alteração. Mesma corretora, mesma moeda. Agora eu vou lá e vou mandar calcular operações. Vamos dar uma olhadinha lá no portfólio, como que ficou, como que vai ficar o nosso saldo. E a gente também vai fazer aquela atualização de ativos para a gente poder ter uma informação mais relevante. Então, atualizar. O que é importante você entender aqui? Que nesse ativo em específico, nesse ativo que você cadastrou, você vai precisar realmente fazer... Aqui, ó, já atualizou o valor aqui, ó. O valor já está atualizado aqui. E nesses tipos de ativos que ele não tem uma cotação para você puxar automaticamente, você vai precisar fazer um informe do saldo e quando você fizer um determinado resgate, fizer um aporte. Né? Então você vai precisar utilizar esse ticker aqui para fazer esse tipo de operação, esse ticker que você acabou de criar. A vantagem em relação aos outros, a outra forma que a gente utilizava, que era a forma através de uma aba, que era a aba Outros, é que aqui você tem uma possibilidade, né, de usar a mesma aba para poder cadastrar todas as operações. Né? Essas operações aqui, que a gente acabou de cadastrar, a gente consegue cadastrar também lá no nosso sistema web, e eu vou mostrar isso aqui para vocês na sequência. Antes disso, deixa eu botar uma venda aqui. Fiz uma venda, coloquei o valor da venda, está com 1 aqui, mas a própria planilha vai atualizar essa situação aqui para um valor negativo e eu vou mandar calcular operações. Aqui, ó, eu coloquei a venda, eu botei aqui uma operação de venda, ou seja, isso aqui é um resgate do meu CDB, eu estou resgatando R$1.100. Eu coloquei tudo em positivo, né? Eu coloquei 1 e R$1.100. Aí, como eu coloquei a operação de venda, automaticamente a planilha já passou esse valor aqui para negativo. E a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Vou mandar aqui atualizar ativos e vai dar uma olhadinha quanto que ficou o saldo do meu CDB lá na aba portfólio.
Deixa eu subir aqui, ó. Meu saldo foi para 4.000. Eu tirei aqueles 1.100, né? Eu tava com 5.100, agora eu tô com 4.000 reais. Então aqui, ó, facinho de você fazer o cadastro das suas operações. Você pode fazer isso aqui, por exemplo, criar um outro ativo, né? Aqui em Config Outro, você pode, por exemplo, fazer aqui 02 outro CDB. Você pode fazer isso, cadastrar um outro CDB. Você pode botar 03. É sempre a preocupação de você não colocar um nome igual, né? Não pode ser o seu CDB 01 e aí você quer informar um outro CDB de outro banco com o seu CDB 01 também. 01 seu CDB, vai dar errado. Aí você pode botar aqui, por exemplo, FGTS. Aí você pode colocar também MyPrev. Aí você vai colocando as informações que você quer colocar aqui. Você pode botar aqui também apartamento. Pode botar casa do campo. Então você pode colocar várias informações aqui e ir fazendo o saldo conforme você tiver, né, uma valorização de um determinado ativo. Quando você ver o saldo da sua previdência privada, o saldo do seu FGTS, você pode fazer isso aqui de diversas maneiras. Então você acaba aumentando muito, né, ampliando muito o leque de ativos que você pode cadastrar. Essa informação aqui, que eu coloquei do 01 seu CDB, eu vou cadastrar aqui no sistema web. Olha como é que eu faço isso daqui. Eu venho aqui em configurações, e aí tem cálculos, olha lá, cadastro de outros ativos. Eu vou vir aqui, vai abrir essa janela, eu vou vir aqui e vou colocar as informações que a gente colocou anteriormente, vou mandar salvar. Antes de eu colocar as informações, né, as informações do investimento, eu tenho necessariamente que cadastrar esse ativo aqui, em cadastro de outros ativos, senão a gente vai ter algum erro em algum momento. Aí eu vou lá em operações, vou vir aqui, ó, cadastrar as operações. Aqui, como eu estou mostrando como você pode fazer o cadastro manualmente, tanto na planilha quanto no sistema, então eu estou fazendo essa cópia de dados aqui. Eu vou mostrar para vocês num outro momento como você pode pegar essas informações e jogar diretamente lá para o sistema web através de uma chave. Mas eu vou mostrar isso mais à frente. Aqui as mesmas operações que eu cadastrei no nosso sistema, né, nossa planilha, eu vou colocar aqui no sistema, vou mandar salvar. Vamos ver quanto que ficou o saldo lá na aba portfólio? Aí aqui, ó, o saldo vai ficar aqueles 4.000 que a gente falou anteriormente. Tá aqui. Então assim, é bastante versátil. E o sistema web, ele oferece menos objeções, né? Como assim? Então, quando eu tenho a planilha, você precisa fazer uma cópia, você precisa ativar script, você precisa fazer algumas coisas que não é simples para todo mundo. Embora a gente esteja mostrando aqui que não é nenhum bicho de sete cabeças, não é uma coisa trivial. Já no sistema web, é tudo mais intuitivo, porque a maioria de nós já fez algum uso de algum sistema web, já utilizou e-mail para fazer algum serviço. Então, assim, naturalmente você tem uma facilidade maior de utilizar um sistema web do que você utilizar uma planilha, né, que é utilizada dentro de um navegador. Então, o Google Planilhas realmente tem algumas objeções, né? Falei dos proventos, falei do cadastro de outros. Agora eu vou só dar uma passada aqui bem rápida nesse menu aqui, ó, menu FAQ, porque a pessoa que está chegando, normalmente ela tem algumas dúvidas, e a maioria das dúvidas que a gente tem já pode ser dirimida aqui nessa parte do nosso site. Então, o que eu tenho? O primeiro link tem um e-book. Esse e-book aqui eu criei com o objetivo de demonstrar algumas operações que a gente tem na nossa planilha, né, que na época era só uma planilha. A gente tem também o sistema web, então tem várias informações importantes e relevantes, né? E aí, para não ser aquele negócio, ó, se você quiser cadastrar ou fazer uma compra, você faz assim. Se você quiser fazer uma bonificação, é assim. Uma cisão é desse jeito. Então, eu fiz uma abordagem bem elucidativa, né, talvez, em relação a como que que você faz o cadastro de cada um desses itens. Então, eu vou clicar aqui em Quero Baixar, e aí você vai acessar o link aqui do Google Drive.
Então ele tem bastante informação, né? Eu estou devendo aqui uma atualização, né? Tem algumas coisas novas para a gente fazer. A gente pode fazer uma abordagem também mais simples de algumas situações. Então aqui, ó, tem bastante coisa, né? Tem compra-venda, tem day trade, alteração de ticker, acréscimo de taxa, tem bastante coisa para você ver por aqui. Então isso aqui ajuda, né? É um material como se fosse uma forma de consulta. Né? Você também pode acessar aqui, ó, uso de sistemas. Então aqui o que você vai ver em uso dos sistemas. Você tem uma informação enorme. Se você não quiser ver lá no e-book, né, com uma introdução de cada investimento, se você quiser, não, eu só quero saber como que eu vou inserir um exercício de subscrição. Aí você vem aqui e ele vai te mostrar a informação aqui na cara. Você vai ter também, por exemplo, eu quero ver como que eu insiro um desdobramento ou um grupamento. E aí ele vai mostrar aqui para você também. Da mesma forma, tem aqui várias informações. Você vai poder ver também aqui nessa página FAQ, planos e usuários. Planos e usuários, a gente vai ter uma abordagem aqui em relação ao que a gente tem, né, de o que era o usuário alfa. Então tem uma introdução aqui, como que você faz para alterar, desvincular, né, a política de alteração de planos e reembolso. E também tem os planos antigos e os planos novos, né? A gente teve uma atualização aqui dos nossos preços, né, em algumas coisas que a gente fez no intuito de realmente atualizar o nosso trabalho e também poder viabilizar, né, a nossa equipe que tem aumentado bastante. Então tem essa correlação aqui. E por fim, ativos e mercados. Então, de cara você já vai encontrar aqui o nosso banco de dados. Aqui você vai conseguir ver, né, por exemplo, os bancos de dados que a gente tem. Então você pode, por exemplo, pesquisar um determinado ativo, né? Eu sei que a gente vai ter aqui um impacto grande agora, né, com o negócio que eu vou fazer, mas eu venho aqui nessa base de dados, eu posso procurar, por exemplo, o Fan Token, que é como se fosse a criptomoeda. Aí aparece aqui, ó, Mengo USD, ó, Flamengo Fan Token, né? Para não dizer que eu não estou falando de outros times, né? Eu posso vir aqui, ó, São Paulo Fan Token. Eu tenho, por exemplo, você pode, se você se interessar por isso, você pode comprar o Fan Token do seu time do coração e inserir isso na planilha. Você vai poder fazer isso na planilha também e também no sistema web. Então aqui você consegue pesquisar exatamente qual é o ativo que você quer utilizar. E aqui onde que eu estava aqui, ó, ativos disponíveis. Aí, Poneri, achei, tem um monte de ativo aqui, tem um monte de informação legal. Como que eu faço para poder solicitar um ativo que não está nessa base de dados? Eu preciso cadastrar esse ativo que eu tenho, uma posição nele, etc. Então você vai vir aqui, ó, e vai mandar uma solicitação para o suporte, né? E aí a gente vai ter aqui um formulário para você fazer a solicitação de cadastro de um ativo. Então você tem também essa possibilidade. Aí a gente mostra aqui, né, como inserir basicamente ativos do mercado à vista, né, o Bovespa. E aí tem futuros, então Tesouro Direto, fundos de investimento da CVM, foi aquele lá, fundo verde que eu cadastrei, debêntures. Gente, é muito ativo, é muita coisa, né? Naturalmente a gente vai conseguir dar o apoio necessário aqui, mas é uma base de dados bem grande. Então não é à toa quando a gente fala que é o sistema de investimentos que é mais completo, que é mais democrático, né? Realmente a gente está sendo impecável com a nossa palavra, porque você pode, por exemplo, cadastrar o seu FGTS, né, e o seu imóvel. Então tem uma quantidade grande de ativos. Bom, eu fiz aqui um resuminho de quais são as informações que eu tinha que falar, e eu já falei aqui nesse vídeo. A gente vai ter mais alguns vídeos, né? Tem mais 3 vídeos para completar essa série. Então eu já abordei tudo que eu estava me propondo para fazer nesse vídeo. Ficou um pouco mais longo. Eu peço que você comente aqui se esse vídeo no formato mais longo, que tem mais informações, se ficou legal para você, o que você achou. Tá? Peço também para você curtir esse vídeo. Eu não pedi lá no início, mas realmente é muita coisa para abordar, acabei esquecendo. E se você puder,
compartilhar essas informações com outras pessoas, né? A gente tem um objetivo aqui de criar conteúdo e a gente não faz uma publicidade muito forte para poder atingir novos usuários e tal. A gente está sempre preocupado em ter o melhor conteúdo para quem está aqui, para quem já está junto com a gente. E isso acaba, né, em algum momento, alguma pessoa perguntando se tem algum sistema de controle e tal, e aí a gente acaba colocando mais pessoas dentro do projeto. Então a sua contribuição, que já conhece, que já sabe, que tem as possibilidades, que tem essa quantidade enorme de recursos, essa informação que você passa para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, é o que ajuda a gente a crescer cada vez mais e produzir o conteúdo melhor possível. Então, por favor, se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhar, né, falar sobre o nosso projeto com outras pessoas, é o que ajuda, é o que faz o nosso projeto crescer e a gente continua a nossa missão de simplificar a sua vida, né, como investidor. É uma coisa complexa, mas a gente continua tentando por aqui. Delon Belo Planilhas, simplificando a ação de investir.